Você sabia que um estudo mostrou que a geleia real ajuda a aumentar o maxilar em ratos? Ah, mas em ratos. Sim, mas também pode aumentar o seu maxilar. Sabe por quê? Porque outro estudo mostrou que pode aumentar a estatura em crianças e obviamente em você também pode dar um plus se estiver fazendo coisas para crescer em altura. Hoje vamos revelar como você pode transformar seu rosto, melhorar sua atratividade facial e potencializar sua saúde. Tudo através de uma abordagem científica no desenvolvimento do seu maxilar. Prepare-se para entender a ciência por trás de uma mandíbula mais definida, maçãs do rosto mais prominentes e uma saúde ideal. Este não é apenas um vídeo sobre beleza, é sobre treinamento para a sua estrutura óssea, nutrição inteligente e como otimizar seus hormônios como testosterona para uma mudança real. E o melhor de tudo, a chave para uma transformação mais rápida e eficaz está na combinação estratégica de alimentos secretos e um treinamento específico de expansão. Por que é tão importante desenvolver o seu maxilar? Porque o que você realmente busca é ser mais atraente, certo? E aqui entra a relação entre largura e altura do rosto, ou proporção largura-altura facial. Um maxilar bem desenvolvido se traduz em uma proporção facial alta. Quanto maior for a relação largura-altura do seu rosto, mais rapidamente alguém do sexo oposto te escolheria como parceiro. Isso não é uma opinião, é ciência. Estudos mostram que homens com uma maior relação entre largura e altura do rosto têm maior sucesso no acasalamento e um desejo sexual mais elevado. As mulheres associam essa proporção à dominância, força e capacidade de proteção, características evolutivamente desejáveis. Mas os benefícios são além de atração sexual. A relação entre largura e altura do rosto prevê o sucesso de lutadores no UFC. Embora alguns estudos recentes mostrarem resultados mistos, pesquisas anteriores encontraram que essa proporção facial prevê o sucesso na luta e a percepção de dominância em lutadores do UFC. Um maxilar mais largo costuma correlacionar-se com maior densidade óssea e resistência a impactos, além de níveis mais altos de testosterona. Existe uma correlação positiva entre a relação entre a largura e altura do rosto e chefes e gerentes e o desempenho financeiro das suas empresas. Indivíduos com os rostos mais largos são frequentemente percebidos como líderes mais competentes e dominantes, o que pode influenciar processos de contratação para cargos de alta responsabilidade. Até mesmo em negociações, grupos que incluem indivíduos com uma relação largura-altura facial relativamente alta podem reivindicar mais valor. Eles são percebidos como mais assertivos e menos propensos a ceder sob pressão. E claro, os andrógenos como a testosterona e o DHT aumentam a relação entre a largura e a altura do rosto. Isso destaca a conexão entre a sua fisiologia, seus hormônios e a sua atratividade percebida. Um rosto mais largo e quadrado com maçãs do rosto prominentes é universalmente associado à masculinidade e dominância. Então, se você quer melhorar sua presença, sua confiança e a sua atratividade, o desenvolvimento do seu maxilar é fundamental. O maxilar esse osso que forma a sua mandíbula superior é muito mais do que um suporte para seus dentes. É o verdadeiro pilar da sua atratividade facial e da sua saúde geral. Um maxilar bem desenvolvido não só melhora sua aparência, mas também melhora aspectos cruciais do seu bem-estar. A largura do seu maxilar determina o tamanho das suas vias respiratórias. A largura do seu maxilar determina a saturação de oxígeno no seu sangue, juntamente com a regulação do sistema nervoso autônomo. Se sua via aérea for pequena, você envolverá os músculos do pescoço durante a respiração, o que ativa a atividade simpática e piora a postura. Isso é fundamental para qualquer pessoa interessada em treino, academia ou simplesmente otimizar a saúde. Além disso, a largura do maxilar reserva mais espaço para que sua língua se encaixe no palato, melhorando as conexões faciais, a postura da cabeça projetada para frente. E o maxilar é o osso da beleza. Expandir o maxilar leva a maçãs do rosto mais prominentes, uma mandíbula inferior mais larga e uma maior proporção largura-altura facial. Todas essas coisas contribuem para uma menor tolerância ao CO2, o que leva a níveis reduzidos de CO2 no corpo.
o que eventualmente resultará em menor saturação de oxigênio na célula, porque o CO2 é necessário para transportar o oxigênio da hemoglobina até a célula. Agora que você sabe por que isso é crucial, deve estar se perguntando como eu faço isso. A boa notícia é que existem alimentos secretos que realmente podem fazer a diferença. E sim, a geleia real é um deles. Estudos em ratos mostraram que a geleia real melhora a expansão maxilar ao aumentar diretamente a quantidade de osteoblastos, células que criam osso, e capilares, pequenos vasos sanguíneos presentes na sutura palatina média. A geleia real faz isso por várias razões. É rica em acetilcolina, um neurotransmissor que promove a atividade parasimpática no sistema nervoso autônomo junto com a atividade do nervo vago. A osteogênese e a condrogênese são favorecidas durante a atividade parasimpática. Além disso, a geleia real aumenta diretamente a glutationa, um antioxidante muito forte que elimina os radicais livres. Os radicais livres presentes no tecido ósseo aumentam a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea. As proteínas maiores da geleia real melhoram a mineralização dos ossos ao aumentar os andrógenos, testosterona, DHT, mas a geleia real não está sozinha. Outros aliados nutricionais incluem o famoso Shilajit. A evidência para isso é muito fraca, mas alguns estudos realizados pela Universidade de Suleiman sugerem que o Shilajit pode melhorar a expansão da sutura palatina média por meio de alguns mecanismos, aumentando vários antioxidantes como glutationa, catalase e superóxido dismutase, que são potentes na redução dos radicais livres que causam a formação de osteoclastos, reduzindo endotoxinas que desencadeiam respostas inflamatórias e aumentando o fluxo sanguíneo através de sutura palatina média ao melhorar a intensidade capilar, fornecendo assim mais nutrientes. Urtiga. A urtiga reduz a inflamação na sutura palatina média e também promove a formação de novo osso. Isso provavelmente se deve à alta presença de sílica e a molibdênio na urtiga, ambos minerais que estimulam o crescimento ósseo e não são muito comuns em alimentos convencionais. A suplementação com molibdênio, por exemplo, demonstrou produzir grandes aumentos nos níveis de vitamina D, ao mesmo tempo em que reduz significativamente o PTH. A vitamina D é crucial para o crescimento ósseo, enquanto a PTH é um dos principais fatores na reabsorção óssea. Por isso foi demonstrado que o molibdênio resulta em um aumento de 22% na deposição de cálcio no fêmur. A sílica também contribui para a condrogênese. A melhor forma de consumir urtiga é em sopa, chá. Lactoferrina. A lactoferrina é uma proteína encontrada em produtos lácteos crus e muito sensível à pasteurização, é encontrada em maior concentração no calostro cru, que é o leite amarelo que a vaca produz 1 a 3 dias após o nascimento do bezerro. A lactoferrina é uma das proteínas mais fortes respeito ao crescimento ósseo e também foi estudada e comprovada por ter efeitos positivos no crescimento da sutura palatina média. A lactoferrina promove a atividade osteogênica na sutura palatina média e também inibe a atividade dos osteoclastos ao regular certas vias e eixos. O calostro é o que você precisa consumir para obter um maxilar largo, caso contrário, muito leite cru, já que o pasteurizado tem pouca ou nenhuma lactoferrina. Para que esses alimentos secretos funcionem, você precisa de matéria-prima, o colágeno. A cartilagem da sutura palatina média é composta de 60 a 70% colágeno. Aqui a glicina é a rainha. Seu corpo cria colágeno a partir de aminoácidos encontrados em alimentos gelatinosos que são glicina, alanina, prolina e hidroxiprolina. A glicina é o principal aminoácido presente no colágeno. Em um estudo, demonstrou-se que aumentar a ingestão de glicina de 1 gramo a 3 por dia para 11 gramos levou a um aumento de quase 200% na síntese de colágeno. Excelentes fontes de glicina incluem ensopados, caldos, consomés e gelatina em pó. Isso é vital para quem busca melhorar o físico ou desempenho geral. E agora o treinamento que expandirá seu maxilar. Não estamos falando de pesos, mas sim de mastigação e postura da língua, o que muitos conhecem como mewing. Mastigar estimula seu maxilar, mandíbula superior, e crescer mais largo e maior.
O estímulo mecânico da sutura palatina média é extremadamente importante quando se trata de expandir o maxilar. O colágeno em si, do qual é feita a cartilagem na sutura palatina média, é um material piezoelétrico. Isso significa que ele gera uma carga elétrica quando é submetido à força de compressão ou tensão. Durante a mastigação, você exerce uma força de tensão sobre a sutura palatina média, o que gera uma carga negativa. Uma carga negativa estimula células tronco mesenquimais na sutura palatina média a se diferenciarem em condrocitos e osteoblastos ao mesmo tempo em que liberam proteínas morfogenéticas ósseas, que estimulam ainda mais a ossificação endocondral na sutura palatina média. Cargas elétricas negativas também ativam várias vias bioquímicas, como a produção de fator de crescimento transformador beta e a regulação positiva de SOX9, que são cruciais para promover a atividade de condrocitos e osteoblastos. Em resumo, mastigar aumenta significativamente tanto a condrogênese quanto a osteogênese na sutura, ajudando a expandir seu maxilar. O melhor conselho é usar um chiclete de xilitol leve, que é excelente para os dentes, e evitar chicletes mais duros como o mastique, que deve ser usado apenas ocasionalmente devido à dureza. Para começar, você pode incorporar chiclete de xilitol na sua rotina diária, mastigando 30 a 60 minutos por dia, alternando os lados para garantir um desenvolvimento equilibrado. Evite mastigar apenas de um lado, pois isso pode criar assimetrias. Com o tempo, à medida que a sua mandíbula se fortalece, você pode conseguir introduzir alimentos mais duros na dieta, como carnes fibrosas, vegetais crus, sementes, sempre com moderação e ouvindo seu corpo. Assim como a mastigação e postura da língua também pode gerar uma carga elétrica negativa que estimula a condrogênese e osteogênese na sutura palatina média, isso é chamado mewing. Mas isso deve acontecer através de um selamento a vácuo e não por pressão. Durante a pressão, você usa a força ativa para manter a língua pressionada contra o palato superior. Isso, com o tempo, tensiona músculos, levando à retração da mandíbula inferior e impedindo que a postura da língua forneça estímulos mecânicos constantes e suficientes. Um selamento a vácuo exige menos energia ao mesmo tempo que fornece mais força e não tensiona músculos desnecessários. Como fazer na prática? Pegue um pouco de água, coloque um pouco na língua, engula cerca de 5 vezes enquanto mantém um sorriso forçado mostrando todos os dentes. Mantenha essa sucção da língua no palato. Dessa forma, você engole usando a língua em vez dos músculos das bochechas e aprende a fazer um selamento a vácuo. Esse selamento a vácuo exerce uma força de tensão constante sobre a sutura palatina média, resultando em grande condrogênese e osteogênese que expandem o maxilar. Para integrar o mewing na sua vida, torne isso um hábito consciente. Sempre que perceber, leve a língua à posição correta. Você pode colocar lembretes no seu celular ou em locais visíveis. A chave é consistência e paciência. Evite empurrar com força, pois isso pode gerar tensão desnecessária e não é o objetivo do mewing. Com o tempo, essa postura se tornará natural e automática. Seus hormônios são grandes reguladores no crescimento ósseo. Estamos falando da calcitonina e a PTH, hormônio paratiroideano. A calcitonina faz com que o cálcio nos tecidos moles e no sangue seja armazenado nos ossos. O PTH faz com que o cálcio nos ossos seja transferido para os tecidos moles e o sangue. O PTH quebra o osso, enquanto a calcitonina estimula a formação de novo osso. Se o seu objetivo é expandir o maxilar, você deve manter o PTH baixo enquanto aumenta a calcitonina. E isso pode ser facilmente manipulado através da dieta. O consumo de cálcio é o fator mais importante. Consumir mais cálcio reduz o PTH e aumenta a calcitonina, pois o corpo não precisa recorrer à reabsorção óssea. Outros nutrientes importantes incluem vitamina D, boro, molibdênio, magnésio e tiamina. Um fator importante que tende a aumentar o PTH é a prolactina. Um dos maiores picos de prolactina é causado pela ejaculação. A respiração bucal e a ejaculação excessiva costumam andar juntas. Mantenha seus níveis de testosterona e DHT elevados com bom treino, descanso, para maximizar os efeitos da nutrição e do treinamento de expansão. Esses são apenas alguns caminhos para melhorar a largura do seu maxilar e colher inúmeros benefícios, tanto estéticos quanto de saúde.
Desde alimentos secretos e nutrição até mastigação e postura da língua, tudo conta. Se quiser continuar atualizado com as informações mais recentes sobre esse tema, siga esta conta. Mude seu rosto, melhore sua saúde e potencialize sua atratividade. Se inscreva para mais conteúdo assim.